Cadê o nosso Voz da Libertação, gente? A gente marcou o Voz da Libertação lá no Instagram, ninguém... Não Não repostaram, né? mas tá valendo. A gente falou sobre o açúcar lá. Quem que gosta de café com açúcar e quem não gosta? Deu ali uma margem, né? Com açúcar venceu. Venceu porque 70%, é cultural. É cultural. 70% das pessoas votaram que preferem com açúcar e 30%, que é o pessoal mais enjoadinho ali, pessoal cheio da... Enfim, votaram que preferem sem açúcar. Inclusive, esse café aqui tá sem açúcar, Natiel. E tá cheiroso. Eu vou experimentar aqui só para te fazer companhia, mas eu gosto com açúcar, tá? Deixar bem claro isso aí. Então, falaram que parece um melado mesmo. Olha aí. Vai dar uma boa figurinha aí, Ítalo. Ficou legal. O Valdir tá me ajudando, né? Ele fechou o take aqui em mim só pra... Mas tá... Não, o café sem açúcar é bom, mas eu prefiro com açúcar. Com açúcar é melhor. Uhum. Então tá bom. Olha aí, se você tá acompanhando aqui, comenta o que é que você prefere. Café com açúcar ou sem açúcar? Tem gente que nem prefere café, prefere achocolatado e tá valendo. Prefere um chá de manhã igual o Zaqueu? Tudo bem, normal. Mas comenta aí com a gente, o que é que você prefere no seu café da manhã. Enquanto isso, vamos rufar os tambores com ele, o servo muito amado, muito querido, ele que é o grande amigo do nosso amigo. Ele é amigo do nosso amigo. É o hermano. Hermano. Vamos rufar os tambores com você e já vamos saber qual é a pergunta que vai nortear o nosso programa de hoje. Olha, a pergunta já está aí na sua tela e é muito fácil. A enquete do dia é esta. Deus pode usar pessoas que não têm estudos? Olha que pergunta que vai fazer nos refletir mesmo a respeito de quem é Deus e quem ele deseja usar. Ítalo, eu fico refletindo que na Bíblia Sagrada existe uma mescla de pessoas... Olha, vai com calma, né, tia? Vai com calma, para você não sabe? Não entregar. Isso. Tá bom, olha, na Bíblia tem diversas pessoas que escreveram, um espírito que inspirou, e eu quero que você me diga, a inspiração de Deus também foi para pessoas que tinham o estudo da época? Hoje Deus pode usar pessoas sem estudo? Assim, eu não sei como até argumentar agora aqui para não entregar a resposta. Em primeiro lugar, a gente deve comentar o que é ser usado por Deus, né, Natiel? Hoje em dia, como é que as pessoas entendem o fato de ser usado por Deus? A pessoa pode ser usada por Deus na ministração da palavra, na ministração de um louvor. Tem pessoas que quando oram pelos enfermos, eles são curados. Tem pessoas que quando oram por pessoas oprimidas, elas são libertas. Então, o fato de ser usado por Deus, ele tem uma vasta extensão, né? Uma vasta gama de opções da pessoa ser usada por Deus. Mas a pergunta é essa, será que uma pessoa pode ser usada por Deus se ela não tiver uma formação acadêmica, se ela não tiver uma formação escolar, se ela não tiver uma formação profissional, né? Hoje em dia, a gente tem vivido essa cultura muito de formação, né? De formação acadêmica, tem que fazer o ensino fundamental, o ensino médio, tem que se formar em alguma área, tem que buscar uma pós-graduação e continuar nessa carreira profissional e acadêmica. Mas a questão é o seguinte, e uma pessoa que não tem estudos? Uma pessoa que talvez ali só tem o ensino fundamental ou só tem o ensino médio, não entrou na universidade, não ingressou no universo acadêmico, será que ela pode ser usada por Deus, mesmo não tendo essa formação? Até mesmo porque não tiveram oportunidade, muita né? gente tem essa justificativa que não tiveram oportunidade, né? Mas isso é debate para outro dia. Mas hoje o que a gente precisa de você, tanto para votar em sim ou não, e também aqui no nosso QR Code apontar a câmera do seu celular, é saber se Deus usa uma pessoa, pode usar uma pessoa que não tem estudos, ou ele tem preferência por aqueles que se especializaram em alguma área. É isso que nós queremos saber hoje. Você vai votar sim ou não, é importante. O Ítalo já vai analisar aqui alguns comentários que estão chegando para nós, e depois a gente vai também espelhar aqui algumas interações do Facebook, do Instagram, do YouTube, do WhatsApp. Natiel, na Bíblia Sagrada, você estava comentando agora, né? Deus usou reis, como o exemplo de Davi, Salomão, entre outros, e Deus usou pastores de ovelhas, né?
pessoas que viviam na fazenda, nas plantações, enfim. E Deus usou pessoas que estavam ali no meio da alta classe social, né? Como o exemplo de Daniel, que estava ali como conselheiro do rei, praticamente. Deus usou homens que tinham uma profissão específica e Deus usou homens que eram praticamente soldados ali. Mas a pergunta é essa, e a pessoa que não tem estudos, será que pode ser usada por Deus ou não? Olha, tá com você, responda essa enquete sim ou não, e também o argumento de o porquê sim e o porquê não através do nosso WhatsApp e através dos nossos chats, Facebook, Instagram e também e principalmente aqui no nosso YouTube. E vamos à parcial, a primeira parcial da pergunta que está norteando o nosso programa hoje. Deus pode usar pessoas que não têm estudos? Primeira parcial aqui na tela, vamos ver como os nossos internautas estão reagindo a essa pergunta depois de toda uma explicação. 5% acredita que não. 95% acredita que sim. Grande maioria, né, Tiago? A grande maioria. Como dizia o nosso querido pastor Júnior Rubio, a maioria esmagadora está acreditando que sim. Mas vamos, Ítalo Siqueira, aos comentários que estão chegando aí no nosso chat. Tinha muita gente participando, muitas respostas interessantes aqui. Você que ainda não respondeu, corra e comente agora no chat, no WhatsApp. O importante é você participar. Olha só, como primeiro comentário, Natiel, eu quero fazer menção aqui do Natan, que inclusive é um ouvinte, um telespectador, internauta muito assíduo. Ele diz: a paz do Senhor, sim, inclusive conheço pessoas usadas por Deus que não têm estudo, mas têm intimidade com Deus. Olha, glória a Deus. Fazendo uma alusão aqui à intimidade com Deus, né, que é muito importante. Pessoas que são usadas por Deus realmente têm um nível de intimidade com Deus muito avançado, né? Olha, agora nós temos aqui o comentário da irmã Nara Batista, Pai do Senhor, sou Nara, da cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul. A resposta da pergunta é sim. Glória a Deus. Inclusive, Natiel, a irmã Nara Batista, ela colocou em outro comentário dizendo o seguinte: Camaquã não faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, né? Não faz parte. Nós estávamos comentando anteontem, eu acredito, e ela confirmou aqui pra gente. Então tá, obrigado, irmã Nara, tá vendo? Não faz parte. O Rio Grande do Sul não é uma cidade, é um estado, então... Porto Alegre cidade, né? Porto Alegre cidade, mas Camaquã não fica lá perto, não. Tá bom, a irmã confirmou aqui. Olha só, a irmã Raimunda Soares, Natiel, também comentou aqui, ó. Ela diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus, pode sim, eu não tive oportunidade, fui trabalhar muito cedo. E ela conclui dizendo o seguinte: muitos idosos são muito usados e não tiveram estudos. Olha, verdade. Eu conheço muitos idosos que realmente são muito usados por Deus, na palavra, no louvor, nas orações, nas profecias, e o que ela está falando aqui tem razão, né, Natiel? Você conhece idosos que são muito usados por Deus? Ah, com certeza, Ítalo. São os que oram mais, que jejuam mais, que se entregam mais a Deus. Mas a gente não vai responder ainda a enquete do dia. Daqui a pouco o Ítalo vai trazer a resolução à luz da palavra de Deus. Olha só, só mais um comentário aqui do chat do YouTube. A irmã Creuza diz o seguinte: Deus usa pessoas que fazem a vontade dele, não importa qual grau de estudo que a pessoa tem. Né? Ou seja, a pessoa que faz a vontade de Deus será usada independente do nível do estudo dela. Irmã Creuza, muito obrigado, viu, pelo seu comentário, que Deus abençoe. Agora, nós vamos ao momento de resolução da nossa enquete aqui no programa Voz da Libertação. A pergunta que norteou, a pergunta que fez com que nós pensássemos um pouco a respeito das coisas de Deus, foi a seguinte: Deus pode usar pessoas, preste atenção, hein? Deus pode usar pessoas que não têm estudo? Vamos rufar os tambores para sabermos como os nossos internautas, como você interagiu, como você votou aqui no Voz da Libertação. Querido Bruno, nessa sexta-feira 13, está chegando. Por favor, vamos rufar? Que rufar de tambores mais lindo, né? Para uma sexta-feira. Tá friozinho aqui em São Paulo. Tá aqui a nossa enquete, foi respondida e continuamos no mesmo percentual. 5% de quem votou acredita que não e 95% acredita que sim. Mas, Ítalo, o que é que a Bíblia diz a respeito desse tema, que eu achei muito interessante e atingiu muitas pessoas. Várias pessoas comentaram e também votaram hoje. A Bíblia diz que sim, Deus pode usar sim pessoas que não têm estudos.
É importante, Natiel, deixar muito bem registrado aqui para você que está acompanhando, que nós, de forma alguma, não estamos desmotivando quem busca estudar, quem busca se formar. Na verdade, até a palavra de Deus nos orienta a buscar um estudo, uma formação, sempre nos aperfeiçoar na teoria, na ciência, etc. Mas algumas pessoas não têm estudos e nem por isso elas deixam de ser usadas por Deus por esse motivo. Então, antes de falar o que eu acho, o que eu penso, nós sempre queremos trazer o que a palavra de Deus fala, porque é ela que nos orienta, principalmente na questão aqui da enquete bíblica. Então vamos o que a palavra de Deus fala. Olha só, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 4, verso de número 10, que diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Olha só, eu quis começar por esse versículo aqui, porque é até difícil dizer que Moisés não tinha estudo, porque ele fora criado na corte egípcia e com certeza ele estudou matemática, estudou ciência, filosofia e todas as ciências ali do Egito. No entanto, quando ele foi chamado para fazer o ID do Senhor, ele não se achava capaz, ele não se achava eloquente, ele diz aqui que não conseguiria falar, mas o Senhor assume a responsabilidade de capacitá-lo e diz aqui, ó, vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Então nesse versículo a gente percebe que Deus capacita aquelas pessoas que não têm capacidade, aquelas pessoas que não sabem falar, que não têm eloquência, que não sabem como usar as palavras adequadas. O Senhor capacita essas pessoas. Agora, como segundo versículo aqui para a gente fomentar essa resposta, eu quero ir para o Novo Testamento, aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 2. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Na verdade, eu quero ir para outro texto. Aqui mesmo. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, verso de número 27, que diz o seguinte: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Esse versículo aqui ele está incluído num contexto muito mais amplo do que esse de ter estudos ou não ter estudos. Mas o último verso que eu li, ele é muito importante, porque ele diz o seguinte: para que nenhuma carne se glorie perante ele. A gente sabe que toda a glória pertence a Deus. Então a gente não pode falar assim, Deus me usa porque eu tenho estudo, eu sou formado em teologia, eu tenho uma graduação, uma pós-graduação, eu estudei em Harvard, etc. Eu não posso dizer isso porque a glória não é minha. Se Deus apenas usasse as pessoas que têm formação acadêmica, que fizeram universidade, que passaram pelas melhores universidades do Brasil e do mundo, a glória seria da pessoa, porque ela está sendo usada por Deus por mérito próprio. Mas nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que toda a glória pertence a Deus e em nenhum momento Deus faz coisas para que o homem se glorie, mas para que toda a glória seja redirecionada a Ele. E Deus pode sim usar uma pessoa que não tem estudos, uma pessoa ignorante, uma pessoa analfabeta, para confundir aquelas que têm ou que acham que têm. E para finalizar, eu quero ler aqui no livro de Atos, capítulo de número 4, verso 13, que diz: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Olha, quero até dizer glória a Deus, porque esse texto aqui é muito profundo. Não é certo dizer que Pedro e João eram analfabetos, de forma alguma, porque todos os cidadãos judeus, principalmente os homens, tinham uma certa formação ali na infância, com 12 anos de idade, já tinham conhecimento avançado. No entanto, nesse contexto aqui, eles não eram considerados como rabis, eles não tinham formação rabínica, porque
para ministrar publicamente ali na cultura judaica, era necessário ser rabi, era necessário ser mestre da lei, e eles não tinham esse requisito, o que não podemos dizer do apóstolo Paulo, que tinha toda essa formação. Mas mesmo não tendo a formação rabínica, eles estavam sendo usados por Deus. Uma pessoa tinha sido curada, eles pregavam com ousadia, e os mestres da lei, os rabis, os consideravam como indoutos e também sem letras. Então, com esse texto aqui, eu quero finalizar dizendo que sim, Deus pode usar uma pessoa sem estudos, ao mesmo tempo que Ele usa uma pessoa que tem estudos, que é formada, porque o que define se uma pessoa será usada por Deus ou não é um espírito quebrantado, um espírito adorador, uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, que teme a Deus, que ora, que jejua, que medita na palavra. Então, que você busque sempre meditar na palavra de Deus, tendo estudos ou não. Se você tiver a oportunidade de buscar formação, busque, mas sempre priorize a intimidade com o Senhor e o temor a Deus.